Já estão prontos, né? Prontinho. Estão prontos. Ó, vim pra cá pra gente chegar pertinho aqui do trabalho da Thaís e da Beatriz. Eu queria que vocês falassem por que a ideia de espalhar essas frases. Porque vocês acham que, de alguma forma, isso vai ajudar nessa conversa? O que vocês acham que pode mexer com as pessoas isso? Então, eu tive o primeiro insight do projeto um pouco antes das eleições. Eu comecei a ver o discurso de ódio tomando força, comecei a ver as pessoas justificando as coisas que não têm justificativa. E aí, tipo, a primeira frase que rolou foi: o homão da porra é só uma mulher comum. Eu vi um comentário, vi um post de um homem que a mãe deixou a criança com ele. E aí ele tava criando o filho dele. E aí os comentários eram tipo, meu Deus, que homem. Parabéns. Né? É, sendo que, tipo, existem mulheres todos os dias que são abandonadas pelos maridos ou namorados. E ninguém fala nada. E aí a gente resolveu colocar isso na rua. Pra provocar algum tipo de diálogo, algum tipo de, sei lá, pensar duas vezes antes de você falar alguma coisa. Beatriz, que frase te impacta mais? E o que você leva pra Thaísa, que frase te impacta mais? Então, eu sou gorda e não é só meu rosto que é lindo. Eu passei minha infância inteira escutando isso. E, você tem um rosto tão bonito, por que você não emagrece? Tá, mas meu corpo também é bonito. E eu sempre tive isso em mim, sabe? Tem essa frase que você leva pra rua? Tem sim. A gente só não sabe onde... Vem cá, eu quero aí, que cada um escolha uma. Eu vou escolher uma também, olha, tem várias. Não existe isso de mulher pra casar. Ser gay não é ofensa. Ó, sou gorda e não é só o meu rosto que é lindo. Cola lá, Thaísa, essa. Vamos escolher. Não é porque que ele ficou que ele é um bom pai. Não existe tapa de amor. São tantas frases impressionantes, né, que a gente dá. Várias, dá vontade de escolher várias. Pode escolher. Todas, né? Dá vontade de escolher várias. Não grite com ela. Eu acho isso ótimo. Gosta? Gosto dessa. Não grite comigo. Não grite. Ó, só puxa braço quem não sabe puxar papo. Boa, essa também ótima. Essa é ótima. Essa é muito boa. Essa eu escrevi. Eu gosto dessa. Não existe mais depois de... Eu não sou racista, né? Porque, assim, né? Eu não sou racista, mas... Tem um aí complemento vem da frase. Fala por baixo um pouquinho. Isso. Tá aprendendo? primeiro O nome antes disso é lambe, Pode pegar. desses cartazinhos. Gente, nunca. Ó, a primeira Tem vez. que Sempre quis caprichar, fazer esse né? Isso, pode lambe. caprichar. Pega essa lambida. Olha. Não, e aí as pessoas... A gente, quando olha assim, Carol, escrito certo. e preso, parece que a gente fica com mais certeza, né? De que essas frases O ainda estão impacto é por mais aí, forte, né? né? Isso. De que elas... Quero pegar várias, Fátima. Depois te dou pra você levar, pra você pôr lá em algum lugar que você queira. Pode escolher, né? Briga de casal, se mete a colher sim. Boa, boa. Mulher, o garfo, a Mete- concha. Não é? Porque nesse caso, a gente até tem Polícia. falado muito disso aqui, né? Não é uma coisa de você se intrometer na vida da família, não é isso. Mas se você percebe algum tipo de risco para risco físico, né? Risco para a saúde, para a vida, você tem que realmente, mesmo que você não vá lá bater na porta, você disca, né, pra polícia e denuncia. Você pode evitar muita coisa, né? Muita Tomando uma tragédia, atitude num momento muita como Inclusive, a gente esse, né? recebeu muitos depoimentos nas Sim? redes sociais falando disso. Ah. Falando disso, uma mulher contou que ela era vizinha de um casal, que ele escutava coisas, só que todo mundo tinha medo de ir lá e denunciar. Só que ela foi lá e ela pegou e comentou o nosso post, falou, fui lá e meti a colher sim, interferi, e hoje em dia o cara tem que ficar a uma certa distância judicialmente da mulher, ela conseguiu isso. Não, e é impressionante que eu fico sentindo é que fica realmente parecendo que as pessoas estão precisando falar e não tem quem ouça, né? Sim. Porque ela lê, aí ela resolve que ela vai, então, falar sobre aquilo, Ela né? percebe que é importante ela atuar, né? Não ficar passivamente observando uma situação que traz risco para as mulheres, né? A gente tem vivido, né, uma verdadeira epidemia de crimes contra as mulheres, de feminicídio, semana após semana, né? A gente tem uma história diferente e a gente percebe que se talvez a gente tivesse chegado antes, interferido, mostrado, né, para essa mulher que ela tinha por onde buscar ajuda e se fazer, né, receber essa ajuda, talvez a situação fosse diferente. Então é muito importante a gente meter a colher sim. Qual que você vai colar, Bruno? Já colou? Falou já? Ah,
Só puxa o braço, quem não sabe puxar papo. Muito boa. Aliás, você jogou bola, né? É um meio bastante ainda, infelizmente, com muitos aspectos machistas. E a gente tem uma... Olha só isso. Esse assunto tem tudo a ver com a notícia que circulou aqui nesse fim de semana, que envolve um jovem brasileiro. Ele mora nos Estados Unidos, é o estudante Lorenzo Cato, de 19 anos. Ele postou um vídeo que causou... Você viu? Causou revolta, gente. É um absurdo. Provocou muitas reações na internet. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém... Claro que um fato assim entristece em qualquer idade, mas quando eu vejo um jovem fazendo isso, eu fico tão triste, porque, nossa, a gente está falando tanto sobre isso, né? E eles são tão abertos. O jovem é uma esponja, tem que absorver o que é bom, né? Ele, exatamente por falar uma frase dessas machistas e preconceituosas que a gente não quer mais ouvir, ele está no meio de uma confusão agora. Olha o que ele aprontou. Vamos ver. Essa aqui é a vadia que eu vou hoje. Say hi, vagabunda. Say hi. Say hi. Just hi. Hi. Desgraça. Ou seja, a gente vê que a moça não está entendendo o que ele está falando. Né? Ela é americana. E ele... A troco do quê? E ele faz isso com uma tranquilidade, né? Eu fico muito impressionada, porque além do machismo, né, é tudo junto, é uma maldade. E ele já ouviu falar isso, porque isso é muito recente, né? Na época da Copa, tiveram várias situações como essa. Ele sabe da repercussão. Eu fico muito impressionada com coisas que estão se repetindo. Isso também dá causa impressão, sim. Porque você fala... Ele já sabia que isso iria causar uma repercussão. Exatamente. E essa questão de gravar, né, e de postar... Mas uma impunidade que faz com que isso se repita? Em parte, sim, né? E assim, esperar que tenha uma reação a isso. Tem uma reação. Ele vai ganhar algum tipo de bônus, não sei da onde. Os amigos pra ele. Pois é. E por isso que eu falo, assim, é tão importante a gente trabalhar com o menino desde cedo, essa questão da masculinidade, porque se estivesse tranquilo, se estivesse bem trabalhada, ele não ia estar fazendo isso, né? No final de março, a Associação de Psicologia dos Estados Unidos lançou um manual de como lidar, né, com os meninos e com os adolescentes, para que eles aprendam a trabalhar essa masculinidade de uma forma mais tranquila, que seja bacana para eles também, porque o indivíduo, né, que nem esse aí, ele se envolveu agora numa situação complicada, ele tá lá nos Estados Unidos, ele pode perder muitas Promete vezes... o futuro dele lá, aqui, né? Muitas vezes alguém que tá com uma bolsa pode perder a bolsa. E aquela história que a gente sabe, põe na internet, as pessoas não vão esquecer. Mas eu acho importante ele perder algumas coisas. Ele ser prejudicado. Porque é a punição mesmo. Eu acho que está acontecendo coisas desse tipo. Por exemplo, existiu um caso na semana passada de 2 meninas que foram completamente racistas. Elas ficaram, depois de 2 dias com esse vídeo, que é horroroso também, no ar, elas ganharam uma porção de seguidores. Então, assim, aí a gente se pergunta, que lugar é esse? De quantitativo e qualitativo das pessoas também. Ou quais são os seus valores? Que tipo de seguidores te interessa? Não, né? quem é você que segue uma pessoa como essa? Entendeu? Essa é a pergunta. Porque por curiosidade de ver o vídeo, você não precisa seguir. Você pode até olhar, não quero ver que vídeo é esse, se indignar, mas você não precisa seguir. Aí você fala, gente, não tem... Eles ficam todos impunes, continuam fazendo esse tipo de coisa. Todo mundo sabe o que é certo e errado. E aí a gente que é a galera do mimimi. Exatamente. Olha só, a gente entrou em contato com o estudante, com o Lorenzo. Ele se desculpou publicamente pelo comportamento, reconheceu que agiu de forma errada e desrespeitosa e também esclarece que pediu desculpas à moça que aparece no vídeo e que se sente envergonhado pelo ocorrido. A própria mãe dele também está muito chateada. A mãe dá uma declaração de que ela disse que não vai passar para um jornal do Espírito Santo. A mão na cabeça, que ela gostaria de encontrar a menina para que ela se desculpasse pessoalmente com a menina. Mãe elegante. Uma mãe muito. Parece surpresa, disse ela, com esse comportamento. Mas a gente tem que estar o tempo todo realmente ligado e alerta. Não colei minha frase, não, mas é que tem a ver isso que você falou, né? Essa eu acho que algumas brincadeiras que fazem com crianças quando é pequenininho, assim, com meninos, que eu já vi, interfere bastante, contribui para que ele se torne um adulto perturbado. Tipo o quê? Como, por exemplo, vai lá, mostra que você é macho, incentivando a criança de 3 anos a exibir a genitália. Eu já vi muito isso. Isso acontece muito também pelas periferias, esse tipo de brincadeira. Mostra a sua virilidade, passa a mão nela. Eu já vi muito isso, inclusive na minha família também. Então, eu acho que um dos primeiros pontos
é a gente saber o tipo de brincadeira que faz com essas crianças, com esses meninos e com essas meninas também. Porque a brincadeira muitas vezes, era só uma brincadeira, eu tava só zoando, né? A brincadeira tem uma pegada mais leve, mas exatamente porque a brincadeira tem uma pegada mais leve, ela perpetua. Fica parecendo para aquela criança que tudo bem, que tá legal, né? Não tem problema, já que é brincadeira. Fizeram em casa, então fica naturalizado. Ou seja, a gente como adulto tem uma responsabilidade muito grande. Você tem menino e menina, né? Eu tenho um casal e falando específico desse vídeo, quando eu assisti, eu fiquei chocado, porque tendo... a gente até tirou os palavrões. Tendo filhos, e eu tenho uma menina nesse caso, vai tá com 8 anos, vai crescer, vai começar a namorar, eu tenho uma irmã, eu penso logo, né, nos meus parentes mais próximos. Se fosse comigo, eu não sei como eu reagiria numa situação dessa como pai. E ainda tem isso, né? Porque isso pode gerar depois uma consequência que é... Claro, para ela. Para ela e os parentes dela, isso envolve... todo mundo. Muita gente, né? Tem muita coisa. A gente tem que pensar naquilo que a gente faz, né? Muito, porque a gente está com a vida toda muito exposta, então a gente tem que pensar. Essa galera que está aí postando com pressa, conta até 1000 antes de postar, porque pensa bem, tá na dúvida, mostra para alguém, vê se vai ficar bacana. Tenho certeza que se esse vídeo fosse cair a pessoa dizia, não faz isso, não posta um negócio desse. Não tem nada a ver, né? E o que a Cris falou é verdade, assim, ética e o comportamento da gente é o mesmo, né? Fora da rede e na rede, né? E não é bacana, né? Não tem licença na rede, não tem. E não é legal você ganhar seguidores ou se ficar popular fazendo comentários racistas, sexistas, machistas, homofóbicos. Deselegantes, mal educados, né? Eu queria agradecer Thaís e Beatriz por trazer esse assunto pra gente conversar. Muito obrigada, viu? Vocês continuem o trabalho de vocês.